Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Reflexão Estoica. Se você está à procura por um vídeo com conhecimento do estoicismo, continue até o final. Aqui tem dicas preciosas que poderão mudar completamente a sua história. Então, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A morte e a impermanência na filosofia de Marco Aurélio. A noite já havia se instalado sobre Roma. O céu, tingido de um azul profundo, acolhia as estrelas que surgiam uma a uma, como se fossem pequenos ecos de um universo vasto e desconhecido. Marco Aurélio, o imperador filósofo, permanecia sentado em seus aposentos. O silêncio da noite, longe de trazer paz, carregava o peso das reflexões que o acompanhavam sempre. A transitoriedade da vida, a iminente chegada da morte, e o que sobrava de sentido quando tudo parecia tão passageiro. Cada estrela no céu, para ele, era um lembrete. Uma metáfora para a vida humana. Luzes que brilham intensamente por um breve momento antes de serem apagadas pela vastidão do tempo. Para Marco Aurélio, a morte não era um evento distante, mas uma companheira constante, uma presença que sussurrava ao seu ouvido enquanto ele enfrentava guerras, governava um império e lidava com as inevitáveis traições políticas. A vida de um imperador, apesar de impressionante na visão dos cidadãos, era também impregnada de fragilidade. Afinal, o destino que aguardava o mais poderoso dos homens não era diferente daquele reservado ao mais humilde dos servos. Todos, sem distinção, estavam à mercê do tempo. Ele pensava frequentemente sobre a questão que perturbava a tantos: por que tememos a morte? Afinal, não seria ela apenas uma transição? Algo natural, tal como o sono que cada noite nos envolve, apagando o que ocorreu durante o dia? Marco via a morte como o grande equalizador, o ponto final que unia todas as histórias humanas, indiferente ao poder ou à riqueza. A morte, ele dizia para si mesmo, é apenas uma mudança de estado, como as estações que vêm e vão. Essa metáfora recorrente das estações, sempre em movimento, era uma de suas favoritas. O ciclo da natureza oferecia respostas para as perguntas mais profundas da vida. Assim como o inverno inevitavelmente dava lugar à primavera, a morte não era o fim, mas apenas um novo começo. Entretanto, esse começo não significava uma continuidade pessoal. Significava simplesmente a continuidade do universo. Nós, humanos, somos apenas fragmentos na vasta estrutura do universo. E quando nosso tempo chegava ao fim, retornávamos àquele grande todo, dissolvendo-nos no fluxo contínuo da existência. Marco Aurélio observava a morte com os olhos de quem compreendia a sua inevitabilidade, mas essa compreensão não era fria, desprovida de emoção. Ele reconhecia que o pensamento da morte trazia consigo um certo tipo de dor. Não a dor da perda em si, mas a angústia de perceber o quão pouco tempo nos resta. Para ele, refletir sobre a morte era uma forma de lembrar-se de viver. As sombras da noite, aquelas mesmas que cobriam o céu enquanto ele meditava, traziam consigo a urgência de se aproveitar o dia que viria, de agir com sabedoria e propósito. Em seus escritos, as meditações, Marco Aurélio repetia o tema da impermanência. Como um artesão moldando mármore, ele esculpia cada palavra com cuidado, sabendo que essas reflexões não eram apenas para si mesmo, mas para todos os que viessem depois dele. Pense em como você viverá sua vida, sabendo que o tempo é finito. Ele refletia, pois não se sabe quanto resta, apenas que é pouco. Suas palavras ecoam, como o som distante de trovões em uma noite tempestuosa, prenunciando algo maior. A ideia de prenúncio, aliás, estava presente em sua filosofia. Marco via sinais em tudo ao seu redor: as mudanças nas estações, o ciclo da natureza, a ascensão e queda dos impérios. Tudo era um prenúncio da própria mortalidade. A vida era uma sequência de eventos, cada um apontando para o inevitável desfecho. Porém, longe de ser uma sentença de desespero, essa constatação trazia uma espécie de libertação. Saber que a morte estava sempre à espreita permitia que ele se desprendesse do que era trivial e concentrasse sua energia naquilo que realmente importava. Essa liberdade, contudo, não vinha sem desafios. Não era fácil, mesmo para o imperador de Roma, aceitar a fragilidade da vida. Ele via amigos caindo ao seu redor, vítimas de doenças, intrigas ou da própria passagem do tempo. A morte o cercava, como uma névoa que lentamente envolvia todos ao seu redor. Mas, em vez de se render à tristeza ou ao medo, ele via cada perda como uma oportunidade de aprendizado. Se eles puderam partir, por que não eu? Ele perguntava a si mesmo. O que me torna especial ou diferente? Nada, exceto o tempo que ainda me resta. E esse tempo, ele sabia, estava sempre diminuindo. A ironia da vida estava presente em cada uma dessas reflexões. O imperador, o homem mais poderoso do mundo,
era impotente frente à única certeza que todos compartilhavam: a morte. E nessa impotência, ele encontrava sabedoria. Enquanto muitos buscavam fugir dessa realidade, escondendo-se atrás de riquezas, prazeres ou distrações, Marco Aurélio a enfrentava de frente. Como um soldado que marcha para a batalha sabendo que a vitória pode não ser garantida, mas ainda assim segue em frente, ele aceitava o seu destino com uma espécie de serena dignidade. Seus dias eram preenchidos por essa dualidade. Durante as audiências no palácio, enquanto ouvia petições e resolvia questões de Estado, ele estava sempre consciente da fragilidade da vida. Cada decisão tomada, cada palavra proferida, era imbuída do entendimento de que tudo, em breve, se desvaneceria. Ele via seus conselheiros e ministros como folhas no vento, que um dia seriam varridas pelo tempo. E ele mesmo, por mais que tentasse moldar o destino de Roma, sabia que um dia seria apenas uma lembrança. Por vezes, ele contemplava o paradoxo de sua posição. Ali estava ele, Marco Aurélio, o homem encarregado de governar um vasto império, sabendo que, no grande esquema do universo, seu império era apenas um grão de areia. A vastidão do cosmos, com suas estrelas e galáxias, tornava as preocupações humanas insignificantes. No entanto, era justamente essa insignificância que dava valor às suas ações. Se a vida era curta, então cada momento importava. Cada ato de bondade, cada decisão justa, tornava-se uma forma de resistência contra o vazio. A metáfora do rio também era uma que frequentemente surgia em seus pensamentos. A vida, para ele, era como um rio que fluía inexoravelmente em direção ao mar, sem parar, sem hesitar. E nós, meros viajantes nesse rio, tínhamos a escolha de como navegar. Podíamos lutar contra a corrente, tentando evitar o destino que nos aguardava, ou podíamos simplesmente fluir, aceitando que o mar era inevitável, mas desfrutando da jornada enquanto durava. A água do rio era sempre a mesma, e ainda assim, sempre diferente. Cada momento passava e nunca voltava, o que tornava cada instante único. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. A personificação da morte, para Marco Aurélio, era quase uma companheira silenciosa. Não um monstro sombrio a ser temido, mas uma presença inevitável, como o vento que sopra sem ser visto, mas cujas consequências são sentidas. A morte não era uma vilã, mas uma parte natural da existência. E ao aceitá-la, ao convidá-la a sentar-se à sua mesa, ele encontrava uma espécie de paz. Não aquela paz que vem da ignorância ou da fuga, mas a paz que surge da compreensão profunda de que tudo, em algum momento, chega ao fim. Ainda assim, não era uma paz passiva. A consciência da morte impulsionava suas ações, movia-o a fazer mais, a ser melhor, a deixar uma marca no mundo. Sabendo que o tempo era limitado, ele dedicava-se a governar com justiça, a viver de acordo com os princípios que defendia. Cada decisão era feita com a consciência de que, em algum momento, ele seria julgado não por seus contemporâneos, mas pela posteridade. E isso levava a buscar a excelência em cada pequena ação, como um artesão que sabe que sua obra será vista por gerações futuras. As imagens de fogo e cinzas também rondavam suas meditações. A vida era como uma chama, brilhante, mas efêmera. E quando a chama se apagava, tudo o que restava eram cinzas. Mas essas cinzas, ao contrário do que se poderia pensar, não eram um símbolo de destruição. Eram um testemunho de que a chama, por um breve momento, havia brilhado intensamente. O imperador e as cinzas, a chama da vida na filosofia de Marco Aurélio. As chamas crepitavam no braseiro, lançando sombras oscilantes pelas paredes do palácio. Marco Aurélio fitava o fogo com um olhar distante, como se ali encontrasse não apenas calor e luz, mas também respostas para as profundas questões que o atormentavam. O fogo, em toda sua beleza, era também uma metáfora poderosa para a vida, vibrante, intensa, porém efêmera. Ele queimava, alimentando-se do que estivesse ao alcance, mas cedo ou tarde consumiria tudo e restaria apenas o que sobrava após sua fúria: as cinzas. As cinzas. O que significavam? Afinal, para muitos, eram apenas restos sem vida, o fim de algo que antes existia. Mas para Marco, elas representavam muito mais. As cinzas eram um símbolo da transformação, da continuidade. Não eram um fim em si mesmas, mas uma lembrança tangível de que o que havia sido consumido pelo tempo, pela morte, continuava a existir de outra forma. A vida, como as chamas, era passageira, e o que deixava para trás era uma espécie de legado, por mais modesto que fosse. Cada ser humano é uma chama, pensava Marco, enquanto observava o movimento hipnótico do fogo. Brilhamos por um tempo,
Mas o que resta de nós quando o fogo se apaga? O que significam nossas ações quando tudo inevitavelmente se dissolve? Essa pergunta o consumia, mas ele sabia que não havia resposta simples. As cinzas, embora sem vida, carregavam um significado oculto. Elas eram um prenúncio de que tudo o que fazemos, por mais insignificante que pareça, deixaria uma marca no grande todo. O legado do imperador e o destino das cinzas. Marco Aurélio se via não apenas como um governante de Roma, mas como uma pequena peça em uma vasta engrenagem cósmica. O império que ele liderava, por mais grandioso que parecesse aos olhos dos mortais, era apenas uma chama entre tantas outras na longa história da humanidade. A ascensão de um império, assim como a de um homem, era breve quando comparada à eternidade do universo. O próprio império, por maior e mais poderoso que fosse, um dia se tornaria cinzas. Essa noção de impermanência, que poderia parecer desoladora, para ele era libertadora. Sabendo que tudo era temporário, Marco concentrava-se em viver conforme os princípios que considerava imutáveis: virtude, sabedoria e justiça. Ele não tinha controle sobre o destino final do império, ou mesmo sobre sua própria vida, mas poderia controlar suas ações enquanto o fogo de sua existência continuasse a arder. O que importava não era quanto tempo ele viveria, ou quanto de poder ele acumularia, mas como ele usaria o tempo que lhe restava. Assim como as chamas do braseiro aqueciam a noite fria, cada decisão tomada durante sua vida poderia aquecer ou destruir os que o cercavam. Ele sabia que o fogo era ambíguo, tanto poderia trazer luz e calor quanto devorar tudo ao seu redor. E a morte, tal como o vento que soprava as chamas, chegaria para ele e para todos os homens. Restariam apenas as cinzas de suas ações. O fluxo do tempo e o destino inevitável. A imagem das chamas e das cinzas também refletia o curso do tempo, sempre fluindo, sempre irreversível. Marco Aurélio, sentado em seu trono ou escrevendo suas reflexões solitárias, entendia que o tempo era como um rio impiedoso, que não aguardava ninguém. Enquanto as chamas ardiam, o rio do tempo continuava seu curso, levando consigo tudo que um dia fora sólido e transformando em passado. As cinzas, ao serem sopradas pelo vento, misturavam-se ao solo, ao ar, tornavam-se parte de algo maior, como todos os homens que passaram e passarão por esta terra. Esse ciclo inquebrantável, nascimento, vida, morte e o retorno ao todo, era a essência do pensamento estoico de Marco Aurélio. Ele sabia que resistir a esse fluxo era inútil, assim como tentar impedir o vento de apagar as chamas. O imperador não podia controlar o tempo, não podia impedir a morte, mas podia controlar a forma como encarava ambos. E ele os encarava com uma serenidade conquistada ao longo de anos de reflexão. Uma das metáforas mais poderosas que ele usava para ilustrar essa verdade vinha do próprio fogo. Quando a chama se extingue, o calor e a luz que ela proporcionou desaparecem, mas o impacto que teve no ambiente ao redor, o que aqueceu, o que iluminou, o que transformou, persiste de maneiras invisíveis. As ações de um homem, pensava Marco Aurélio, eram como o calor de uma chama. Elas não desapareciam completamente, espalhavam-se pelo mundo, misturavam-se ao tecido da realidade e influenciavam o curso da história, mesmo que imperceptivelmente. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. A morte como conselheira silenciosa. A morte, para Marco, não era um inimigo a ser derrotado, mas uma conselheira silenciosa que o acompanhava a cada passo. Ela o recordava da urgência de viver com propósito, de não desperdiçar o tempo com vaidades ou trivialidades. Afinal, o tempo que ele tinha era limitado, como a lenha que alimentava o fogo. Cada decisão era um pedaço dessa lenha sendo consumido, e ele queria queimar de forma sábia, deixando atrás de si não destruição, mas a luz que pudesse guiar os outros. Marco frequentemente refletia sobre a ironia de ser um imperador, o homem mais poderoso de Roma, e, ao mesmo tempo, completamente impotente diante do destino que aguardava a todos. Ele podia decretar leis, comandar exércitos, mas não podia impedir que o tempo marchasse. Isso não o enchia de desespero, no entanto. Pelo contrário, fazia com que ele valorizasse ainda mais cada momento que tinha. A morte, ao contrário do que muitos acreditavam, não era um inimigo a ser evitado, mas uma aliada que, com sua sombra constante, ajudava a moldar uma vida virtuosa. A transitoriedade, amigo ou inimigo. Ao refletir sobre a transitoriedade da vida, Marco Aurélio muitas vezes se perguntava como os homens podiam temer tanto a morte, quando, na verdade, ela era uma parte natural do ciclo da existência. A vida de cada pessoa era uma chama, breve e intensa, que deixava sua marca ao ser apagada. As cinzas que restavam, embora sem vida, eram prova de que essa chama havia existido. Mesmo a morte,
pensava ele, não poderia apagar completamente o que fora feito em vida. Por que, então, temer o que é inevitável? Perguntava-se o imperador. Por que lutar contra o destino, quando tudo que podemos fazer é aceitar nossa mortalidade e viver de acordo com os princípios que moldam a virtude? A transitoriedade da vida, em vez de ser um inimigo, era na verdade uma fonte de força. Saber que o tempo era limitado dava urgência às ações. Cada dia, cada momento, era uma oportunidade de agir com sabedoria, de praticar a virtude, de construir algo que perduraria mesmo quando a chama se apagasse. Para Marco Aurélio, a vida era uma sucessão de momentos breves, cada um dos quais poderia ser vivido com excelência ou desperdiçado. E era essa escolha, como viver esses momentos, que determinaria o verdadeiro legado de cada pessoa. A cinza e o vento, uma dança final. As cinzas no braseiro, após o fogo se extinguir, eram levadas pelo vento. E assim como elas se espalhavam, também as ações dos homens se espalhavam pelo mundo, transformando de formas invisíveis. O legado de Marco Aurélio, tal como de qualquer outro ser humano, seria levado pelo vento do tempo, misturado ao todo, e ninguém poderia prever quais sementes seriam plantadas pelas cinzas de suas ações. Ele sabia que sua influência sobre o mundo, sobre Roma, seria breve, mas também sabia que suas ações, boas ou más, continuariam a ecoar. O imperador filósofo aceitava a dança final da vida e da morte com a serenidade de quem compreendia que, no grande teatro do cosmos, cada chama era necessária, mesmo que sua luz fosse breve. E as cinzas? As cinzas eram apenas o próximo ato de uma peça infinita. E assim, o vento continuava a soprar. O imperador e as cinzas, a chama da vida na filosofia de Marco Aurélio, aprofundamento. As brasas ardiam lentamente, seu calor alimentando a meditação silenciosa do imperador. Para Marco Aurélio, o fogo não era apenas um fenômeno físico, mas uma representação simbólica da vida em sua plenitude, uma dança efêmera de luz e calor que inevitavelmente culminaria nas cinzas. No fundo, ele sabia que, como as chamas que queimam com intensidade apenas para desaparecer, a vida humana era igualmente breve e marcada pela transitoriedade. O brilho intenso do império, o poder que ele exercia sobre milhões de pessoas, tudo isso estava destinado a se extinguir. Não importava o quanto os homens lutassem contra isso, o tempo continuava seu curso inexorável. A morte como um companheiro constante. A presença da morte sempre foi sentida por Marco Aurélio, não como uma ameaça iminente, mas como uma conselheira constante, uma sombra sussurrando em seus ouvidos. Cada passo que ele dava, cada decisão que tomava como imperador de Roma, era guiada pela lembrança de que o tempo não pararia para ele. Essa consciência contínua de sua mortalidade não o deixava complacente, mas o mantinha atento ao que realmente importava. Ele via a morte, não como um final abrupto, mas como um estágio natural na progressão da vida. Em suas meditações, Marco repetidamente refletia sobre a inevitabilidade desse fim. Para ele, cada dia era um avanço em direção ao mesmo destino que aguardava a todos, independentemente de seu status ou poder. E nesse destino, o imperador e o mendigo se encontravam como iguais. O pó de sua cinza se misturaria na terra, indiferente ao passado glorioso de um ou à vida humilde de outro. Era uma ironia pungente para ele, que governava o maior império da terra. Tinha ao seu dispor legiões de soldados, conselheiros sábios e uma quantidade inimaginável de riqueza, mas não possuía controle sobre a única coisa que realmente importava, o tempo. A morte não se curvava a imperadores. E, paradoxalmente, essa incapacidade de controlar o tempo era o que o mantinha centrado. Cada manhã que acordava, Marco Aurélio sabia que era mais um dia concedido, mais um pedaço de lenha consumido pelas chamas de sua vida. O fogo e a transitoriedade, uma metáfora do ciclo da vida. O fogo, para Marco, era uma das metáforas mais poderosas para descrever a natureza da vida. Enquanto olhava a chama subindo e caindo, ele reconhecia a fragilidade da existência humana. A chama se alimenta do combustível que tem à sua disposição, e, quando esse combustível se esgota, tudo o que resta são as cinzas. As chamas não escolhem quando se apagar. Elas simplesmente seguem o curso natural dos elementos. Essa imagem do fogo, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, continha a essência da vida. Vivemos nossas vidas tentando acumular bens, poder, conhecimento, tudo combustível para chamas que alimentam nossa breve existência. Mas, assim como a madeira se consome, também o fazem nossos corpos, nossas ambições e até mesmo nossos impérios. Marco Aurélio reconhecia que, assim como o fogo, não podíamos controlar a duração de nossas vidas, mas apenas a intensidade e a direção com que queimávamos. E quando finalmente as chamas se extinguem, o que resta? Cinzas.
Mas essas cinzas, aparentemente desprovidas de vida, carregam consigo um legado invisível. Elas são o que sobra do calor e da luz que uma vez foram. Elas testemunham que algo viveu, brilhou e depois se foi. Marco entendia que, no fim, todos os grandes feitos de sua vida, as batalhas vencidas, as leis decretadas, as palavras escritas, também se tornariam cinzas. Mas, como as cinzas de um fogo, elas seriam levadas pelo vento e espalhadas pelo mundo, misturando-se ao tecido da realidade. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. A impermanência e o fluxo do tempo. A transitoriedade, para Marco Aurélio, era ao mesmo tempo uma bênção e um fardo. Saber que tudo passava, que nada era permanente, trazia uma espécie de alívio. As dores da vida, as injustiças, as traições, tudo isso também passaria, dissolvido pelo tempo. Mas essa mesma transitoriedade também carregava consigo o peso de uma responsabilidade. Se tudo era temporário, como ele deveria viver? Se a morte estava sempre ao virar da esquina, então cada ato, cada palavra, cada escolha carregava uma importância imensa. O tempo que ele tinha era limitado, e não havia garantias de quanto tempo ainda restava. Isso tornava suas ações agora, neste exato momento, cruciais. A metáfora do fogo e das cinzas ressoava profundamente com a filosofia estoica. Assim como o fogo não pode controlar o que o alimenta, mas apenas sua intensidade enquanto queima, os homens não podem controlar o que acontece ao seu redor, mas podem controlar como reagem. O estoicismo, com sua ênfase no autocontrole e na aceitação do que não pode ser mudado, ensina que devemos nos concentrar no que podemos fazer com o tempo que nos é dado. Como uma chama, podemos escolher brilhar com virtude, ou nos apagar sem deixar rastros. Para Marco Aurélio, a morte não era uma tragédia a ser evitada, mas um lembrete de que a vida só tem valor porque é finita. Se o fogo pudesse queimar para sempre, perderia seu significado. Assim também é com a vida. Sua beleza está em sua brevidade, em sua fragilidade. E é essa fragilidade que nos dá urgência, que nos obriga a agir agora, a viver agora, a fazer o bem agora, enquanto ainda podemos. As cinzas e o legado invisível. E então, o que restará de nós quando nos formos? Marco Aurélio sabia que, quando suas chamas se apagassem, as cinzas de suas ações seriam espalhadas pelo vento do tempo. Ele acreditava firmemente que a virtude, a sabedoria e a justiça que ele buscava em vida continuariam a ressoar de alguma forma, mesmo quando ele não estivesse mais aqui para testemunhar. Não importava se seu nome fosse lembrado por gerações, o que importava era que ele tivesse vivido de acordo com os princípios que considerava corretos. As cinzas de suas ações, como as cinzas de qualquer fogo, se espalhariam e fertilizariam novas vidas, novas ideias, novas ações. As palavras que escreveu em suas meditações, por exemplo, eram como sementes plantadas no solo fértil do futuro. Ele sabia que, embora não pudesse ver os frutos de seus esforços, eles cresceriam de maneiras invisíveis e inesperadas. A vida era curta, e a morte certa, mas isso não era motivo para desesperar. Pelo contrário, era um chamado à ação. Saber que a chama um dia se apagaria fazia com que cada momento se tornasse precioso, e cada escolha carregasse o peso de uma eternidade concentrada em um único segundo. Para Marco Aurélio, a vida não era uma corrida para evitar a morte, mas uma oportunidade para queimar com o máximo de brilho e virtude possível antes que o inevitável fim chegasse. E, no fim, quando a última chama se apagasse, ele sabia que as cinzas seriam levadas pelo vento. O que restaria de sua vida, de suas ações, não seria visível para seus olhos, mas ele tinha fé de que sua influência continuaria de forma sutis, como o calor residual de um fogo que aquece o ar muito depois que as chamas se foram. Assim como as estrelas que agora brilhavam no céu acima dele, cada uma delas testemunha silenciosa de uma luz que já havia morrido há muito tempo, mas cujo brilho ainda viajava pelas eras. A vida como chama e o infinito como testemunha. Marco Aurélio sabia que, no fim das contas, ele era apenas uma pequena chama no vasto e infinito cosmos. Sua vida, por mais poderosa que fosse no contexto de Roma, era insignificante quando comparada com o todo. Mas essa insignificância não desanimava. Pelo contrário, a humildade diante do universo lhe dava clareza sobre o que era importante. Ele não podia controlar o cosmos, não podia controlar o tempo, mas podia controlar sua própria chama. E enquanto ela queimasse, ele escolheria brilhar com toda a virtude e sabedoria que fosse capaz de reunir. Assim, o fogo continuava a queimar em sua mente e em seu coração, até o dia em que o vento da morte finalmente sopraria suas chamas para longe, deixando apenas as cinzas como testemunho de uma vida bem vivida,
Uma vida que, como fogo, iluminou brevemente o mundo antes de retornar ao infinito. A morte e a impermanência na filosofia de Marco Aurélio. Sob o peso do manto imperial, Marco Aurélio contemplava o destino inevitável que aguarda todos os seres humanos. A morte, com sua presença silenciosa e inescapável, acompanhava cada um de seus dias, moldando suas ações, guiando suas decisões e reafirmando a fragilidade da vida humana. Para o imperador filósofo, a morte não era um inimigo a ser temido, mas uma realidade com a qual era preciso conviver, uma conselheira constante que lembrava da urgência de viver com propósito. Enquanto refletia sobre o que significava existir em um universo regido pela impermanência, Marco Aurélio compreendia que a vida, por mais intensa ou gloriosa que fosse, era passageira, tal como uma chama que arde por um breve momento antes de se apagar. O império que governava, o poder que exercia, sua própria existência, tudo estava destinado a perecer, dissolvido pelo fluxo inexorável do tempo. As cinzas do fogo de sua vida se espalhariam, mas o que realmente importava não era evitar a morte, mas aceitar a transitoriedade da vida e viver de acordo com princípios eternos. Neste ensaio, exploraremos as profundezas dessa reflexão estoica de Marco Aurélio, que nos ensina a ver a morte e a impermanência não como adversárias, mas como partes essenciais da vida. Através de suas meditações e pensamentos sobre a mortalidade, aprenderemos como a consciência da fragilidade humana pode nos guiar a uma existência virtuosa, onde cada ato, cada momento, tem um valor incalculável, não porque durará para sempre, mas justamente porque é efêmero. A chama da vida é breve, mas a maneira como ela arde é o que define seu legado. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e quem fazem parte dessa jornada. O apoio e o engajamento de vocês são fundamentais para continuarmos criando esse conteúdo com tanto carinho e dedicação. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.